Nossa leitura é Juízes 14:5. Vou ler. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe à cidade de Timna. E chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo estava bramando. Então Sansão saiu-lhe ao encontro, e o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como se rasga um cabrito no meio, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai e nem a sua mãe ele contou. Verso 7. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar a mulher por esposa. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas e tinha mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando para o seu pai e para a sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram. Porém, não lhes deu a saber que o mel era do corpo do leão que ele havia matado. Muito bem, nós estamos lendo sobre a vida de Sansão. Então nós vamos falar, obviamente, sobre Sansão. Você já deve ter ouvido a história de Sansão, né? Você vai encontrar a história de Sansão no livro de Juízes, nos capítulos 13 até o 16. Você vai encontrar a história de Sansão. E você vai encontrar ali o propósito do nascimento de Sansão. Você vai encontrar por que Sansão nasceu, qual o destino de Sansão. E o texto que nós lemos, acontece que Sansão, ele se apaixona por uma mulher de uma cidade dos filisteus chamada Timna, e quando ele desce até a cidade de Timna, juntamente com o pai e com a mãe, para pedir em casamento a moça, ele sai da estrada por algum momento, ele ouve um leão, e ele sai da estrada, ele deixa os pais e vai até o leão, e ele mata o leão e o deixa lá escondido. E ele vai até a cidade de Timna e finalmente pede a mão da garota em casamento, juntamente com o pai e com a mãe. Passa-se alguns dias, ele volta para o casamento, junto com o pai. E por algum momento, quando ele passa perto do lugar onde havia matado o leão, estou te contando a história para você entender o pano de fundo, para poder você entender e entrar comigo na ideia daquilo que eu quero falar nessa noite. Então, quando ele chega na região, no local onde havia matado o leão, então ele sai, ele se afasta para ver, curiosamente, para ver como é que estava o leão. Obviamente, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, ele havia matado o leão, e quando ele chega lá, naquele cadáver do leão, no meio da caveira, no meio da carniça, ele encontra uma colmeia, e ele vê muito mel. Então ele pega dali aquela colmeia, e ele leva e sai comendo o mel, e dá para o pai e para a mãe, sem avisar aos pais que aquele mel se tratava, ele havia tirado da carcaça, da carniça daquele leão. Muito bem, deixa eu te contar umas coisas que nós precisamos saber para entender melhor o que nós queremos enfatizar nessa noite. Gideão era um nazireu. O que é um nazireu? Por isso que o subtítulo desta live eu coloquei
mel na carniça, nazireus quebradores de princípios, porque Sansão era um nazireu. O que é um nazireu? Nazireu é um filho da promessa, que ele é anunciado, ele nasce por uma anunciação, ele é o fruto de uma profecia, e ele vem com uma missão específica, ele vem com um desígnio de Deus para o mundo. Então, e ele é consagrado desde o seu nascimento, aliás, desde o ventre da sua mãe, desde o momento que a mãe o concebe, Sansão foi consagrado. Todo nazireu é consagrado desde o ventre da sua mãe. Então, ele não pode tocar em cadáver, ele não pode tomar vinho e nada derivado da uva, ele não pode cortar o cabelo ou raspar-se de forma alguma. Então, ele é um nazireu, ele é um consagrado para Deus. E por ser consagrado, nada pode ser alterado na vida dele. Ele é uma pessoa que nasceu para um destino. Então, o Sansão nasceu para trazer uma resposta para a sua geração. A Bíblia diz que os filisteus estavam por 40 anos oprimindo Israel e o povo não aguentava mais. Então o povo clamou a Deus por um juiz, por um libertador, e Deus manda Sansão. Então o propósito do nascimento de Sansão é que ele foi levantado por Deus num tempo de opressão, quando os filisteus estavam oprimindo Israel. Então o seu nascimento ele foi profetizado. A mãe de Sansão era estéril. O anjo visitou a mãe de Sansão e disse que ela iria engravidar, que Deus iria usar o útero daquela mulher, um útero estéril, para trazer um libertador, para trazer um nazireu que iria libertar o povo. Então, o Sansão ele veio com um destino profético e ele veio consagrado. E todo nazireu não pode tocar em cadáver, todo nazireu não pode tomar vinho ou comer ou beber alguma coisa que seja derivado da uva, e não podia se rapar a cabeça e nem depilá-lo. Ele era uma pessoa que não podia ser tocada, ele era consagrado ao Senhor. Mas nós vemos aqui um nazireu quebrador de princípios. E toda pessoa que quebra princípio, e eu quero ser muito direto com você hoje, porque se você está aqui comigo, é porque você quer ouvir essa palavra, e você tem uma legitimidade sobre a sua vida, certamente você é um consagrado, Deus te chamou, você nasceu com um propósito, você deve ter uma missão nessa vida, você deve ser uma pessoa que veio com uma missão, com um objetivo, há um desígnio de Deus para a sua vida, e Deus não vai abrir mão de você. Mas é importante que você respeite alguns princípios. E esse é o grande lance de muitas pessoas, que às vezes não respeitam os códigos espirituais da ética, da consagração, dos votos. Então todo nazireado era votativo, havia votos, eles faziam votos. Todo nazireu fazia votos. E todo homem e mulher de Deus, na verdade, fazem votos com Deus. E acredito que você faz voto com Deus. Eu faço votos com Deus, né? Para manter o meu ministério constantemente. Eu faço voto com Deus. Certamente você faz votos com Deus. Porque todos nós somos nazireus, de alguma forma. Porque nós deveríamos nos consagrar para Deus. E eu não estou dizendo daquele nazireu que tem que deixar o cabelo crescer, ou a barba crescer, ou nunca tomar, ou comer uva, ou tomar um suco de uva, alguma coisa que seja derivado da uva, ou que nunca deva tocar num cadáver. Mas tudo tem uma simbologia.
O fato é que você deve consagrar a tua vida para Deus. Então quero falar hoje mais sobre consagração. Como você consagra a sua vida para Deus? Já que você tem uma missão, já que você é um homem de Deus, já que você é uma mulher de Deus, já que você é uma pessoa escolhida, já que você é uma pessoa que veio com um destino, com um propósito para esse mundo. Cada vez que Deus olha para você, Deus te dá uma missão. Eu não sei qual é a área que você vai atuar, eu não sei contra que tipo de inimigo você vai lutar. No caso de Sansão, ele nasceu para subjugar os filisteus. Ele veio com uma missão: derrotar os filisteus, tirar a opressão de sobre Israel, que estavam dominando. Mas tem um problema. Esse foi o grande problema de Sansão, é o que nós vamos descobrir hoje. Qual foi o grande problema de Sansão? Sansão tinha uma alma que era uma alma indomável. Sansão tinha uma alma que não era autogerenciada. Sansão era um homem que explodia muito fácil, tinha uma alma descontrolada, não controlava seus apetites, não respeitava princípios, não submetia aos valores éticos e espirituais do nazireado. Sansão era um quebrador de regras. Olha, Deus deu a ele uma unção sobrenatural, mas ele não controlava a sua unção. O pior inimigo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é não ter autogerenciamento, é não conseguir controlar suas emoções, é não conseguir controlar seus impulsos. E Sansão, obviamente, não conseguia controlar seus impulsos. Lhe faltava inteligência emocional, lhe faltava inteligência espiritual. Sansão era forte, era imbatível fisicamente. Agora, o seu único problema é que ele não conseguia dominar seus impulsos. Ele não controlava suas emoções. E ele quebrou princípios. Ele começa quebrando o princípio. O primeiro princípio que Sansão quebra é que ele se afeiçoa, ele se apaixona por uma moça da filha dos filisteus, de uma cidade chamada Timna. Então, ele se apaixona por aquela moça, ele se afeiçoou por aquela moça. Né? Você vê que havia uma lei em Israel, estou te contando para você entender. Os hebreus não podiam se apaixonar, não podiam casar com mulheres estrangeiras. Então a primeira regra que Sansão quebra, o primeiro princípio que ele quebra, é se apaixonar pela filha de um filisteu, por uma garota filisteia, que era exatamente uma mulher filha do seu inimigo, daquele para o qual ele nasceu para vencer. Então, ele se afeiçoou por aquilo que ele deveria reprovar. Ele viu naquela jovem filisteia a beleza, a atração, e ele se apaixonou por ela. Os pais, né? Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 14, para você entender. Desceu Sansão a Timna, e vendo uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou o seu amor por ela. E falou para o seu pai e para a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna, uma das filhas dos filisteus, tomai-a para mim por esposa. Porém o seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher nas filhas dos teus irmãos, ou entre o teu povo, para que você não vá tomar
das filhas dos filisteus por esposa dos incircuncisos. Então disse Sansão ao seu pai: não, eu estou apaixonado por essa, é só por ela que eu me agrado. Então você vê que o pai tentou convencê-lo, mas ele decidiu que ele queria aquela mulher. Deixa eu te dizer uma coisa. A primeira regra que um nazireu quebrou é que ele não deveria casar com uma mulher estrangeira. E ele casou, mesmo desobedecendo ao pai e à mãe. O que te fala sobre isso? O que nos fala sobre isso? Que todas as vezes que nós quebramos regras, que nós quebramos princípios, nós temos consequências. E eu vejo muitas pessoas tendo consequências na sua vida hoje porque são quebradores de princípios. São pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, ungidos de Deus, servos de Deus, cheios do Espírito Santo, que nasceram para uma missão, têm uma unção específica sobre sua vida. Mas sabe de uma coisa? As escolhas que essas pessoas fazem sempre é na contramão daquilo que Deus quer. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que está sempre na contramão de Deus? Que está sempre em desobediência ao seu pai, à sua mãe, ao seu líder espiritual, à sua paternidade, aos seus pastores, àqueles homens espirituais, aos seus mentores, aqueles que poderiam lhe dar conselhos certos, falar: não, essa moça não é para você. É como se o pai falasse para ele: ô Sansão, você é um ungido, você é um consagrado, você é um nazireu, você nasceu com uma unção na sua vida. Você foi consagrado a Deus desde o seu nascimento. Você nasce por um milagre. Deus te gerou em um ventre que era estéril. Há uma promessa sobre você. É como se o pai falasse: Sansão, você nasceu com um destino profético. Você é um libertador. Você é um consagrado, você é um homem de Deus. Você não pode quebrar as regras. Mas Sansão disse: não, eu quero essa mulher. Eu preciso dessa mulher. O pai disse: tem moças bonitas entre o nosso povo. Tem garotas lindas. Por que você não procura uma delas? Mas ele disse: não, eu quero ela. É por ela que eu estou afeiçoado. É por ela que eu quero, que eu estou apaixonado. É ela que eu preciso. Então, ele insistiu e o pai consentiu e foi pedir a moça em casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Muitas vezes eu vejo pessoas que são pessoas de Deus, que têm um destino profético, mas a gente vê que a pessoa está tomando o caminho errado na vida, que ela está fazendo escolhas erradas, que ela está tomando maneiras, formas que certamente vai comprometê-la, vai complicá-la no seu futuro, no seu ministério, na sua vida espiritual. Mas ela está tão cega por uma paixão, por um sentimento, porque ela não consegue autogerenciar-se, ela não consegue controlar suas emoções. Ela decide passar por cima de todos os conselhos, de todas as orientações. Eu conheço muita gente assim, que deveria estar muito bem na vida hoje, honrando a Deus e sendo honrado por Deus, mas que travaram suas vidas porque fizeram escolhas erradas. A ficha está caindo. De repente você está pensando em alguém que você conhece, ou quem sabe a sua própria vida. Quem sabe a sua própria história. E é por isso que eu estou aqui, para dizer para você nessa noite, para falar para você. Então, o pai disse: meu filho, não casa. Mas ele disse: não, é essa que eu quero. É essa garota que eu quero. Eu preciso dela. E eu vejo pessoas assim. Eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando de adolescentes desobedientes. Eu estou falando de pessoas maduras, pessoas adultas. Estou falando de pessoas nazireus, pessoas consagradas, pessoas ungidas, pessoas que vieram com destino profético, pessoas que vieram ao mundo para mudar o curso da história, para fazer alterações em processos,
para mudar a vida de pessoas, mas que não conseguem ouvir a voz paterna, a voz que lhe dá destino, a voz que lhe diz: meu filho, eu estou vendo que você vai tomar um caminho errado na vida. Eu estou vendo que você está indo por lugares que você não deveria ir. Querido, isso é muito triste. E eu vejo as pessoas vivendo isso no dia a dia. Você vê pessoas assim, ó? Eu vejo. Olha, no meu ministério eu já vi muitas pessoas, muita gente já passou pelo meu ministério. E às vezes eu olho, procuro saber, de vez em quando me dá curiosidade de pesquisar sobre fulano, e eu não o vejo muito bem. São quebradores de princípios. Todos os quebradores de regras, de princípios, têm um final muito ruim. Então esse foi o primeiro princípio quebrado por Sansão. Aí, quando ele vai para pedir a moça, depois que eu já contei a história, ele mata o leão, e agora ele vai tomar a garota no casamento. E sabe o que acontece? Ele curiosamente vai lá no cadáver do leão. E dali ele pega uma colmeia que estava naquela carniça, naquela carcaça. E aí ele quebra mais um princípio. Qual princípio? Nenhum nazireu poderia tocar em cadáver, fosse de pessoas ou de animais. O nazireu não podia tocar, porque o nazireu era consagrado. Mas Sansão vai lá e toca. Ele é um quebrador de regras. E o pior é que ele vai, tira do mel que estava ali e come do mel, e ele dá para o pai e para a mãe, é o que diz o texto. Mas ele não podia tocar, ele era um nazireu, ele era um consagrado. Ele quebrou ali o segundo princípio da sua consagração a Deus. Ele quebrou o voto da sua consagração, do seu voto de nazireado. Sabe, o que isso me ensina? Que pessoas que são quebradoras de regras, de princípios, de valores, elas são capazes de sentir o sabor daquilo que deveria ser algo destruidor para a sua vida. Você conhece alguém que tem prazer, que encontra doçura no pecado, na carniça, no lamaçal, na desgraça? Pois esteja certo de que existem muitas pessoas. Eu conheço pessoas que têm prazer no tipo de vida que está levando, que está vivendo. Pessoas que têm prazer em se alimentar daquilo que é proibido para a vida dela, daquilo que ela não deveria tocar, daquilo que ela não deveria usar. Nós temos muitos nazireus, ungidos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, consagrados de Deus, separados de Deus, mas que estão brincando. E sabe de uma coisa? Olha, no versículo 14, do capítulo 14, Sansão, ele faz uma brincadeira até com os moradores de Timna. Ele faz um enigma, ele diz, daquele que come, daquele que se alimenta, saiu comida, e do forte saiu doçura. Em outras palavras, ele brinca com aquilo que é tão sério que Deus havia proibido que ele usasse e tocasse. Eu vejo pessoas brincando com um tipo de vida que deveria ser proibido. Conhece alguém que brinca com aquilo que deveria ser uma destruição para ele? Tem pessoas que brincam com algo que é mortal, que tiram brincadeira
que tocam naquilo que não deveria tocar. Eu estou falando metaforicamente. Eu estou falando de comportamento, de atitudes. Pessoas de Deus, pessoas ungidas, pessoas que foram consagradas, mas que não respeitam a consagração que há sobre a sua vida, não respeitam a unção que Deus lhe deu, não respeitam a presença da glória de Deus na sua vida. Elas se comportam como um qualquer. Assim Sansão se comportou. Você vê que ele foi procurar doçura na podridão. Você conhece alguém que busca doçura na podridão? Que você vê que é algo podre, que é algo destruidor, que é algo que é lixo, que é algo fétido. Mas você diz para a pessoa, cara, isso não serve para você. E ele diz assim, não, é gostoso, é bom. A pior coisa é quando as pessoas estão cegas pelo tipo de vida, de preferência que elas têm. Quais as preferências que nós temos? Quais as preferências que nós temos? Qual é o teu lugar de preferência? De onde você nutre a sua alma? Até porque o fato de ser uma colmeia, de ter mel, não significa que aquilo é aprovável, é aprovado. Entende? Porque o que interessa é a origem, é onde o negócio foi formado. Não é o mel em si, não é a colmeia em si, mas é o lugar de onde se tirou. E sabe o que eu vejo? Muitas pessoas ungidas de Deus, que estão tirando o seu suprimento, tirando o seu alimento de algo que é reprovável por Deus. Aí eu pergunto para você, qual é a tua fonte de alimento? De onde vem o teu suprimento? O Sansão foi lá na caveira, lá na carcaça daquele leão, que deveria estar fedendo, mas tirou o favo de mel e comeu e deu para os seus pais. E essas pessoas começam a quebrar regras e elas vão criando um estilo de vida, de comportamento, de atitudes, que chega um determinado momento que aquilo se torna tão real para ela, se torna tão normal, para ela tão simples, conviver com aquela podridão. Ela não se importa de onde vem o seu alimento, ela não se importa. Sabe o que eu vejo nisso? São pessoas que buscam prazer no seu pecado e procuram a doçura naquilo que é impuro. Por isso é que elas perdem a unção, elas perdem a paz, elas perdem a intimidade com Deus. Eu vejo pessoas que perderam a intimidade com Deus, perderam a unção, perderam a graça de Deus da sua vida, porque elas começaram a alimentar o seu espírito de algo que é proibido, de algo que é completamente desaprovado por Deus. Oh, querido, eu espero em nome de Jesus que essa não seja a sua causa. Agora, o Sansão quebra o primeiro princípio, que é casar-se com uma moça que não era da família do seu povo. Depois ele toca no cadáver de um animal morto. Quebra o segundo princípio. E sabe o que o salmista diz no Salmo 42, no verso 7?
ele diz: um abismo chama outro abismo. Você já parou para pensar nesta palavra? O que é um abismo chamando outro abismo? É que quando existe uma queda, aquelas cachoeiras que tem uma primeira queda de água, e depois tem uma outra maior ainda, e depois tem outra, e assim sucessivamente, que quem cair da primeira provavelmente vai se arrebentar todo, porque vai haver uma queda. Porque um abismo está chamando o outro, e você nunca sabe o que vai acontecer depois. Foi o que aconteceu com a vida do Sansão. Quando você lê os capítulos 13 a 16 de Juízes, você vai encontrar a história de Sansão, um Sansão que entra em um declínio, porque não tinha autocontrole, porque não entendeu o seu chamado, porque não entendeu o propósito do seu nascimento, porque não entendeu para que nasceu, porque não entendeu que havia um desígnio, porque não entendeu que ele era um nazireu, porque não entendeu que ele era consagrado, porque não entendeu que havia uma unção específica, porque não entendeu que haviam princípios a serem obedecidos. Só que hoje, infelizmente, na igreja, no reino de Deus, pouco se fala sobre princípios. Hoje, as pessoas estão muito mais interessadas em receber uma palavra de motivação, mas poucos estão interessados em receber uma palavra de transformação, de construção, de mudança. Porque para sermos muito usados por Deus, nós precisamos passar por um processo. Se hoje eu perguntasse a qualquer pessoa, ou se você perguntar a qualquer pessoa, quem quer ser usada por Deus, todo mundo levanta a mão. Acontece que para você ser usado por Deus, você precisa passar por um processo. Para você ser usado por Deus, há necessidade de se ajustar aos princípios de Deus. Não é de qualquer maneira. Não. Existe uma caminhada, existe processo, existe princípios que devemos seguir. Sabe o que eu vejo hoje? Infelizmente, eu vejo hoje qualquer pessoa, hoje é levantada pastor, em qualquer congregação. Nós ungimos pastores, mas não treinamos pastores. Há uma diferença muito grande. Primeiro se treina para depois ungir. Só que nós ungimos primeiro. E é aí que está o grande erro que nós cometemos. Então, Sansão tinha uma unção, mas não tinha princípios. Tinha um desígnio, tinha um propósito, tinha um destino profético, mas não tinha princípio. Não respeitava princípios. E toda pessoa que não respeita os princípios espirituais, ela abre um precedente na sua vida para uma queda livre. É um abismo chamando o outro. Então, Sansão quebrou o primeiro princípio do seu nazireado, abriu portas para outras quedas na sua vida. Na festa do casamento, foi o terceiro princípio. Na festa do casamento, Sansão deu um banquete. Juízes 14:10, olha o que diz. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, de acordo com costumes dos moços do seu
tempo. Então, o banquete que Sansão deu no seu casamento, de acordo com o costume dos jovens do seu tempo, provavelmente, neste banquete, porque servia-se vinho nos banquetes de casamento, e eram 7 dias de festa, provavelmente, Sansão tomou vinho. Ele não podia fazer um banquete como os outros, ele era um consagrado. Mas ele não posicionou-se como um ungido de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser, mas tem coisa que você não pode fazer. Você não deve fazer. Você lembra da palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei levar por elas. Sabe de uma coisa? Falar aqui claramente para você, que está comigo aqui, e você que vai ouvir depois. Sabe o que eu vejo nas pessoas hoje? Nos quebradores de regras. É que não se comportam como ungidos. Como homem de Deus, como mulher de Deus, você pode fazer qualquer coisa. Você é livre. Mas existem coisas que não convém um homem de Deus fazer. E Sansão fez. Sansão fez. Ele deu o banquete. Ele seguiu os costumes. Sabe? Ungidos tem princípios. Você tem uma unção na sua vida? Há um chamado de Deus em você? Então tem coisa que você não pode fazer. Pegue o exemplo do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele quer dizer com isso? Tudo me é lícito. O que é isso? Lícito é, eu posso fazer o que eu quiser. Sou livre, tenho liberdade, tenho livre arbítrio, posso fazer o que eu quiser. Agora, o que eu poderia fazer é lícito? Lícito é, se eu fizer isso, vai ser bênção para mim? Se eu fizer isso, eu estou me comportando como um homem de Deus? Se eu fizer isso, como é que a minha família vai me ver? Como os meus amigos, como as pessoas que me conhecem vão me ver? Eu vou edificar pessoas? Ou vai ser vergonhoso? Entende? Precisamos entender. Então, essa foi uma outra regra, um outro princípio quebrado pelo nazireu. Fez a festa como todo mundo, ele não se posicionou. Ele não entendeu que ele veio com um objetivo específico e que não poderia fazer o que todo mundo faz. Você não deve fazer o que todo mundo faz, viu? Tem coisa que você não tem que fazer. Tem coisa que você tem que preservar. Sua moral, sua conduta, seus valores, seus princípios. Tem coisa que você deve guardar para você. Entende? Então aqui nós vemos os votos do nazireado sendo quebrado. A consagração de Sansão sendo quebrada. Ele não fez a diferença quando ele deveria fazer a diferença. Você entende? Daí, nós vemos uma outra regra sendo violada na vida do Sansão. Qual? Capítulo 16, verso 1. Olha o que diz. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela.
que você vê aqui? Adultério. Sansão não havia casado com a moça de Timna? Agora nós vemos um Sansão adulterando, traindo sua esposa. Quando foi em Gaza, ele viu uma prostituta, gostou dela e se deitou com ela. Um abismo chama outro abismo. Eu vejo homens ungidos, homens de Deus, que estão numa cadeia, numa queda livre de derrota, porque quebram princípios. Você entende? Sansão não obedece o pai nem a mãe. Sansão não ouve o pai nem a mãe. Casa com uma moça de linhagem do povo que era o seu inimigo, seu adversário. Come mel da carniça de um animal morto, que não era para tocar, porque ele era um nazireu, um consagrado, um ungido. Casa-se com a moça, mas agora ele comete adultério. Então você vê um sujeito que tinha problemas. Qual o problema de Sansão? Sansão tinha um problema na área sexual. Sansão tinha um problema sério. Ele precisava de libertação na vida sexual. Era um sujeito que tinha um princípio de prostituição na sua vida, para não dizer um espírito de prostituição. Entende? Toda pessoa que não é tratada em áreas de fraqueza da sua carne, esta área o destruirá. Se você não tratar com aquilo que é um problema na sua vida, ela vai te destruir. Então nós vemos um Sansão aqui que tinha um problema na vida sexual. Ele não respeitava a unção que estava na vida dele. O negócio dele era a mulher. Ele quebrava todas as regras por causa de uma mulher. Você conhece alguém que quebra todas as regras por causa do sexo, ou masculino ou feminino? Porque eu não estou falando só para homens, eu estou falando para mulheres também. Porque a regra é geral, é para todo mundo. Queridos, precisamos ter muito cuidado. Há uma unção de santidade na sua vida. Há uma unção de Deus, há um chamado de Deus para você. Sabe o que eu vejo hoje? Homens que deveriam ser modelo, ser exemplo para outros que vivem suas lutas nessa área. Mas homens de Deus que não conseguem vencer. E eu sempre digo, nos meus treinamentos para os líderes, quando eu falo para líderes, eu ministro para líderes, eu falo, cuidado! Nós estamos a cada dia expostos. Então você tem que ter muito autocontrole. E tem que tratar com as áreas de debilidade da sua vida para que ela não derrube você. E sabe o que acontece? Nós vemos um Sansão casado que deixa a mulher. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque no verso 4 do capítulo 16, nós vemos que ele se afeiçoou por Dalila, uma outra mulher. Então nós já vemos aqui uma terceira mulher na vida do Sansão, do ungido, do consagrado, do nazireu, quebrador de princípios. Irmão, irmã, essa palavra é uma palavra advertiva para mim e para você. A história de Sansão não está na Bíblia à toa.
É uma história para nos mostrar que homens e mulheres de Deus, ungidos de Deus, se não vigiarem suas vidas, se não entenderem para que vieram, se não compreenderem o nível de unção que tem na sua vida, se não entenderem a consagração de Deus na sua vida, se não entenderem o chamado de Deus, o propósito de Deus, o desígnio de Deus para a sua vida, elas cometerão muitos erros. Então precisamos entender isso, compreender isso. Cuidado com a sua fé, cuidado com a sua vida, cuidado com o seu ministério, cuidado com o seu chamado, cuidado com a consagração que tem sobre a sua vida. Para você não se tornar o que Sansão se tornou. Então, finalmente ele se afeiçoa por Dalila. Foi a responsável pela sua destruição total, inclusive por sua morte prematura. Você conhece a história? Capítulo 16, verso 4 diz: depois disto, depois de quê? Depois de ter quebrado o princípio de casar com uma pessoa filisteia, depois de ter comido mel da carniça de um leão, do animal morto, fedorento, podre, depois de ter adulterado, traído sua esposa, provavelmente deixou essa mulher, porque agora ele começa a viver com Dalila. Então nós temos aqui um líder, nós temos aqui um ungido muito problemático nessa área. E diz que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. 16:4. Depois de todas essas coisas, aconteceu que ele se afeiçoou por uma mulher do vale de Soreque. A palavra Soreque significa vinha escolhida. Provavelmente era uma região de vinha, era uma região que produzia vinho. Então por aí nós podemos entender que Dalila conseguiu o intento, o seu grande projeto, depois que Sansão provavelmente estava bêbado. Porque essa mulher era do Vale de Soreque. E Soreque significa região de vinho. Provavelmente ela o embebedou, porque ela o seduziu. Porque Dalila significa sedução. Então essa mulher era astuta, ela o seduziu. Ela conseguiu arrancar dele a confissão acerca do segredo de sua força. Você conhece a história. O nazireu não podia cortar o seu cabelo, mas a cabeça de Sansão foi rapada. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo retirou-se dele. E ele caiu na desgraça, porque caiu nas mãos dos filisteus. Os filisteus lhe vazaram os olhos. Escarneceram dele num templo pagão. A quebra de princípio enfraquece a nossa vida e nos torna vulneráveis a todo nível de desgraça. Ouça bem o que eu estou te dizendo. A quebra de princípios enfraquece qualquer homem ou mulher de Deus e nos torna vulneráveis a qualquer nível de desgraça. Veja que Sansão foi derrubado pelo sentimento descontrolado. Ele foi derrubado pela sua vida sexual, que não era tratada. Eu vejo homens, mulheres de Deus vivendo essa história. E isso está acontecendo na igreja todo tempo, todo dia. Então Deus está nos chamando
para respeitarmos os princípios, para voltarmos à nossa consagração. Existe uma unção na sua vida. Você foi chamado para alguma coisa. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para ser uma voz de Deus nesta geração, nesse tempo. Deus precisa de você. Deus precisa de você ungido. De você ungida. Você tem um voto de nazireado na sua vida. Mantenha isso sobre você. Eu volto a dizer, a área que não é tratada, ela nos derruba. Sansão quebrou todas as regras do nazireado. E o pecado o arruinou. Sansão não ouviu conselhos dos pais. Sansão fez manobras erradas na sua vida. As pessoas continuam fazendo manobras erradas porque não conseguem dar ouvidos aos conselhos. Infelizmente, a gente não pode abrir a mente das pessoas. Nós só oramos para que Deus as faça entender. Mas que é complicado, vermos as pessoas arruinando sua história, arruinando sua vida, arruinando seu ministério, seu chamado, sua família, comprometendo-se, porque não conseguem escutar os conselhos e as diretrizes que podem mudar sua história e sua vida. Entende? Sansão fez pouco caso de seus votos, da sua consagração de nazireu. Entende? Sansão perdeu o seu vigor, o vigor do seu testemunho. Sansão perdeu a autoridade do seu chamado. Perdeu a autoridade da sua unção. Sansão perdeu sua força, arrancaram sua visão. Olha o que o pecado faz. Perdeu a sua dignidade. E perdeu todas as mulheres. Porque nenhuma daquelas pelas quais ele violou os códigos de Deus, nenhuma ficou com ele. Nem a esposa lá de Timna, nem a prostituta de Gaza, e nem Dalila. Na verdade, Dalila foi só usada. Ganhou dinheiro em cima da desgraça do Sansão. Sansão nasceu para ser um libertador, o libertador do seu povo, mas terminou como escravo dos inimigos, daqueles para os quais ele nasceu para destruir. Parece até ironia do destino. O sujeito nasceu para destruir, trouxe unção de Deus, do seu nascimento, força, graça, poder de Deus, para destruir os filisteus. E morre pelas mãos dos filisteus. Isso aqui é pior. Sabe? Deus te levantou para lutar contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo. Não permita que aquilo contra o qual você luta, você briga,
seja o teu algoz. Tome muito cuidado. Guarde sua vida. Porque o espírito reivindica território. Eu digo para você, cuidado, para que você não seja refém daquilo contra o qual Deus te levantou para lutar. Que você não seja refém daquilo contra o qual Deus te levantou para destruir. Deus te chamou para um propósito. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai cumprir o teu propósito, o teu chamado. Você vai cumprir o teu chamado. Nada vai te roubar do propósito de Deus. Mas honre os princípios de Deus. Seja um cumpridor de princípios. Respeite os códigos espirituais. Não viole os códigos espirituais. Não seja um Sansão. A vida de Sansão é um brado. É um alerta para a nossa geração. A queda de Sansão é um brado, é um alerta para mim e para você. A queda de Sansão, o fracasso de Sansão, é uma voz gritando para mim e para você. É Deus dizendo, não cometa os mesmos erros. Não viole os mesmos códigos. Seja seleto, seja seletivo nas suas amizades, nas suas preferências, nos seus valores. Entende? Seja seletivo nas coisas espirituais. Onde você quer chegar no seu ministério? Até onde você quer ir na aprovação de Deus para a sua vida? Até onde você quer chegar? Então tome muito cuidado. Cuidado com o que a sua alma se afeiçoa. O Sansão se afeiçoou. O Sansão era muito sentimental. Se apaixonava fácil. E sempre por mulheres vulgares que lhe comprometeram o destino, a história. Deus te chamou, há uma unção na sua vida. Não deixe que ninguém raspe sua cabeça. O pecado é um embuste. Ele promete prazer, mas ele traz tormento. Ele promete liberdade, mas escraviza. Ele é um embuste. Ele promete vida, mas ele traz morte. Ele mata. Aquilo que aparentemente é prazeroso, o final pode ser desgostoso. O pecado pode levar você mais longe do que você gostaria de ir. E pode acabar destruindo a sua vida. Se você passa pelas tuas lutas, pelas tuas tentações, pelas tuas provações, se você sobreviver a tudo, com inteligência, com sabedoria, se você souber dizer não para os sentimentos da sua alma e para as vozes sedutoras, eu tenho certeza que no final Deus te aplaude. Deus te honra. Porque é isso que Deus faz. O pecado te consumirá muito mais tempo do que você gostaria. E custará a você um preço mais alto do que você gostaria de pagar.